E já na sequência, nós vamos ouvir o Alexandre Pereira, da Goodway. Alexandre, por favor, a palavra agora é toda sua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui presencialmente. É a primeira vez que eu participo desse fórum presencialmente. Já tinha participado de forma online algumas vezes. Então, é um prazer estar aqui conhecendo vocês. Muitos colegas que a gente só tinha visto de forma virtual. Agora a gente conseguiu ver realmente, pessoalmente, olho no olho. Então, é um prazer estar aqui. Quem está assistindo na internet também, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Alexandre Pereira. Eu sou engenheiro de serviços da Goodway, aqui no Brasil. Então, eu gerencio tanto a parte de pré-vendas quanto a parte de pós-vendas. E hoje eu vou trazer para vocês as novidades, os lançamentos da Goodway nesse ano de 2021. Só um minutinho para a gente acertar os slides aqui e a gente já dá início. Enquanto o pessoal prepara ali o slide, queria dizer para vocês que a gente tem um portfólio de inversor completo. Então, a gente tem um portfólio que vai desde o inversor pequenininho, de 700 watts, até o inversor de 250 kW. Hoje eu não vou abordar toda a linha de produtos da Goodway, porque já é muito extensa, eu não tenho tempo aqui para falar sobre toda a linha, então eu vou focar somente nos lançamentos da Goodway em 2021. Então, a gente tem algumas soluções novas que foram lançadas, e é realmente o que eu vou trazer para vocês. Então, eu convido todo mundo a entrar no site da Goodway, pesquisar no Google, lá vai achar o site da Goodway, e verificar todo o portfólio da Goodway no site. Aqui eu vou focar mais nos lançamentos. A gente tem toda a gama de inversor, seja um grid, seja de armazenamento, a gente vai ter disponível, vai ter um produto para ofertar para vocês, ter uma solução para resolver o problema de vocês. Tudo certo? Então tá, pessoal. Então, dando início, Alexandre Pereira, novidades Goodway 2021. Começando pelos inversores monofásicos. Então, aqui a gente tem uma novidade na nossa linha XS, que é a nossa linha de menor porte. São inversores de 3 kW. Era a linha GW3000XS. E a gente teve uma atualização nessa linha. Ela passou para GW3000NXS. Qual que é a diferença? O inversor antes tinha 500 volts de entrada CC. Agora a gente tem 600 volts de entrada CC. Ou seja, a gente consegue colocar aí mais 1 ou 2 módulos na string, fazer string maior e carregar um pouquinho mais o inversor. Outro ponto que teve uma alteração, a corrente de entrada, que já era alta, já era 12,5 amperes, agora é 13 amperes. O que significa isso? A gente consegue usar módulo de potência mais alta. Então, um módulo aí, a tendência que a gente vê no mercado é módulo de 450, 500 watts, 550 watts. Quando o módulo vai subindo a potência, normalmente tem um aumento na corrente de trabalho do módulo e o inversor precisa ser capaz de absorver toda essa energia, toda essa corrente a mais do módulo de maior potência, para você não ter um desperdício de potencial do módulo fotovoltaico. Então, você usando um inversor de 13 amperes, você vai ter compatibilidade com módulos de até 550 watts. Boa parte, eu acredito que pelo menos 70% dos módulos de 550 watts vão ser abaixo de 13 amperes, então você não vai ter problema de compatibilidade. Outra mudança, antigamente o DPS tipo 2CC era opcional, então o distribuidor optava no momento da compra se ele queria com o DPS integrado ou não, e agora já vem de fábrica, agora é integrado de fábrica, todos os inversores da nova linha XS, o 3000NXS, já vem com DPS tipo 2. Outra linha que teve atualização, a linha DNS, que é uma linha de 5 kW, ela já tinha 600 volts de entrada CC, continua com 600 volts, teve um aumento na corrente de entrada, que o aumento foi maior, era uma linha que tinha 11 amperes, e agora ela tem 13 amperes, então a gente sai de uma linha de inversor que a gente usava módulo ali no máximo de 400, 405, e a gente vai conseguir colocar módulo de 500, 550 watts nesse inversor. E a questão do DPS, assim como na linha anterior, agora já vem integrado de fábrica, antes era opcional. Então tem um diferencial também no código de modelo do produto, agora tem um T, GW5000T, -DS. Então, assim, a gente consegue identificar qual que é o modelo da Goodway de 5 kW que tem 13 amperes. É o modelo que tem ali o TDS. A gente compara
pelo código de modelo do produto. Então, isso no datasheet é só pegar datasheet, bater modelo com modelo no datasheet, você vai encontrar as informações corretas. Mais uma novidade monofásica da GoodWe, os inversores Gray. Por que a gente chama eles de Gray? São inversores na cor cinza. Cinza no inglês é Gray, a gente apelidou então essa nossa linha de Gray. Então são inversores com preço mais baixo, são inversores mais acessíveis, até por isso o acabamento é cinza, um acabamento na cor cinza é um acabamento mais barato, então a gente tem um inversor de menor custo. Uma outra diferença do inversor Gray para o inversor convencional, digamos assim, da linha XS, linha DNS que eu mostrei antes, que ele não tem o DPS. Então ele não vem DPS de fábrica e não tem como colocar como um opcional. Então esse inversor não tem o DPS, mas ele vai ter tanto 600 volts, tanto na versão de 3 kW, 5 kW ou 6 kW, 600 volts e 13 amperes. Também é o primeiro inversor da GoodWe de 6 kW no mercado brasileiro. Então já entra com a novidade da linha Gray e também com uma potência diferenciada que a gente não tinha ainda no mercado brasileiro de 6 kW. Entrando agora na parte trifásica, nos inversores trifásicos da GoodWe, aqui uma novidade não tão recente, a gente já lançou há algum tempo esse inversor de 8 kW trifásico, a gente certificou ele no Inmetro, trouxe ele para o Brasil. É um inversor voltado para uma aplicação ainda residencial, e aqui a gente consegue aumentar o autoconsumo de uma residência, então a gente consegue absorver e usar mais a energia fotovoltaica do nosso sistema para atender o consumo das cargas numa residência antes de injetar na rede da concessionária. Se a gente faz uma aplicação em uma residência trifásica, a gente aplica um inversor monofásico, a gente pode estar injetando corrente, exportando em uma fase para a rede da concessionária, e ao mesmo tempo a gente pode estar importando energia da rede da concessionária nas outras duas fases. Então a gente tem, normalmente no Brasil, consumos desbalanceados nas fases de uma residência, por exemplo. Você usando um inversor trifásico, ele vai injetar energia na rede de forma balanceada, então ele vai injetar nas 3 fases de forma balanceada, você vai aumentar o seu autoconsumo e vai reduzir o quanto de energia você compra da rede da concessionária. Então é ideal para aplicação residencial trifásica, o mais viável e o mais eficiente, no fim de tudo, vai ser um inversor trifásico. Outro lançamento, talvez o lançamento mais importante trifásico da GoodWe nesse ano, é a nossa linha HT, então uma linha de grande porte aqui focada em mini geração, GD ainda, mas mini geração e geração centralizada. Então são inversores de 100 a 250 kW. Nós temos no modelo de 100 kW 10 MPPTs e nos demais, que são 100, 110, 120, 136, 225 e 250 kW, nós temos 12 MPPTs. São inversores com 30 amperes de entrada por MPPT. Então a gente consegue utilizar módulos aqui de alta potência. A gente pode usar tanto módulo até 15 amperes, como são 2 entradas por MPPT e o limite é 30 amperes. A gente consegue usar, usando as 2 entradas de cada MPPT, com módulos até 15 amperes, a gente consegue carregar o inversor ao máximo, até com 50% de sobrecarga CC, e com módulos acima de 15 amperes, então se a gente estiver falando de módulo com 18 amperes, 19 amperes, então módulos aí de 600 watts, 650 watts, a gente também consegue utilizar o inversor, a gente usa só uma entrada de cada MPPT. O carregamento talvez não chegue ao máximo, vai depender do módulo que a gente está trabalhando, das características do módulo, mas a gente ainda consegue um carregamento considerável e consegue utilizar o inversor mesmo com módulos acima de 15 amperes. Alguns detalhes mais específicos da linha HT. Então a gente tem modelos 1.100 volts de entrada CC e modelos 1.500 volts de entrada CC. Então 1.500 volts são os de maior porte, 225 e 250 kW, e os de 1.100 volts são os inversores de 100 a 136 kW. Os inversores 1.500 volts CC têm saída CA mais alta, a saída CA é 800 volts. Os demais, 100, 110 e 120 kW, são 380 volts. Os 136, especificamente, é 500 volts. Então ele vai ter proteção CC integrada, então tem DPS tipo 2 já integrado de fábrica, tem a chave seccionadora, não tem fusível, então um design só com 2 entradas por MPPT, a gente dispensa a necessidade de um fusível, seja no inversor, seja numa string box externa. Então ele dispensa também o uso de uma string box externa, você reduz o custo do sistema final. A gente pode fazer conexão em Y, então pode conectar, reduzir o custo de cabeamento CC, conectando 2 strings em somente uma entrada do inversor, é possível fazer também. 30 amperes por MPPT, como eu comentei anteriormente. E aqui a gente tem também o uso de ventoinhas. Quando a gente tem inversor desse porte trifásico
de grande porte, a gente tem muito calor. O pior inimigo do inversor fotovoltaico é o calor. É o que vai danificar o inversor, é o calor. Se ele trabalha mais aquecido, algum componente ele vai sofrer uma redução na vida útil e o inversor, por sua vez, também vai ter uma redução da vida útil. Então, a gente usa a ventoinha para resfriar ao máximo o inversor, para garantir que ele trabalhe na menor temperatura possível, dadas as condições, e aumentar tanto a vida útil do equipamento quanto a eficiência dele. Então, a gente consegue entregar nos dois modelos de 225 e 250 kW, 225 kW a 45 graus Celsius. Então, a gente consegue, para o inversor de 220 kW, 225 kW, a gente não tem um derating até 45 graus Celsius. Proteção IP66, ou seja, ele seria a prova de chuva, entre aspas, então ele poderia ser instalado na chuva. A gente não recomenda, porque se tem chuva pegando no inversor, tem sol. Se tem sol, tem aquecimento. Se tem aquecimento, tem aquilo que eu falei para vocês, reduz a vida útil, reduz a eficiência do inversor. Então, a gente recomenda que seja instalado com uma cobertura mínima sempre, principalmente nesse tipo de projeto de maior porte, mas ele é resistente, poderia também ficar na chuva, assim como tem proteção C5 contra a corrosão. Então, numa área litorânea, que nem a gente está aqui no Rio de Janeiro, esse inversor poderia ser utilizado sem problema de corrosão. Com relação à comunicação da linha HT, a gente consegue usar todos os tipos de comunicação que a GoodWe possui. Então, a gente consegue usar tanto mais convencional, que é o módulo Wi-Fi, comunicação Wi-Fi, a gente consegue usar comunicação LAN, comunicação 4G, comunicação cabeada RS485 e o PLC. O PLC é a comunicação pela própria fiação CA. Então, o inversor envia dados de monitoramento e comunicação pela própria fiação CA. Então, linha HT, a gente consegue usar todas as soluções de monitoramento e comunicação que a GoodWe possui. Ainda dentro da linha HT, mas entrando na parte de low voltage, do trifásico, 220 volts, aqui um grande lançamento da GoodWe nesse ano, o inversor de 73 kW. Vocês vão me dizer, eu já vi vários aí com 75, 73, mas vocês nunca viram um inversor de 73 kW, 220 volts. Esse é um inversor novo no mercado, nenhum outro fabricante tem esse modelo, a gente está trazendo para vocês. Então, um inversor com 12 MPPTs, 30 amperes por MPPT, e aqui você consegue usar módulo de 700. Eu coloquei 700 ali, mas poderia ser 800 se tivesse 900. Aqui você consegue usar uma string, colocando 20 amperes ou 30 amperes em uma só string, você consegue carregar esse inversor com 50% ou até mais. Então, ele é compatível com qualquer tipo de módulo. Você vai usar uma entrada de cada MPPT, você pode pôr uma string ali com 18 ou 20 amperes. Não tem fusível, como ele é baseado na linha HT que eu expliquei para vocês antes. Não tem fusível, não tem necessidade da string box CC externa. Continuando, portfólio trifásico 220 volts, que é muito comum no Brasil. São Paulo, no Rio de Janeiro eu não sei, vocês podem me ajudar depois, mas São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, é muito comum trifásico 220. E a GoodWe tem o portfólio, aí o maior portfólio do mercado, 220 também. A gente tem potências aí de 12, 15, 20, 30, 35, 50 e agora o maior inversor do mundo de 73 kW, trifásico, 220 volts. Outra novidade da GoodWe trifásica, uma variação da nossa linha MT, que vai de 50 a 80 kW. A linha MT já existe há um bom tempo, agora a gente tem essa variação, a BF-MT, e a diferença é que ela tem também um limite maior de corrente CC. Então, essa questão da corrente CC, vocês estão vendo que eu estou abordando diferentes linhas, sempre falando da amperagem da corrente CC que o inversor suporta. Então, aqui a gente suporta até 15 amperes, porque está tendo esse aumento da potência dos módulos fotovoltaicos, e o inversor precisa acompanhar, ele precisa absorver toda essa energia a mais que um módulo de alta potência gera, para evitar desperdício. Então, aqui a gente consegue usar módulos até 15 amperes por entrada do inversor. Então, a gente vai ter modelos aí de 50, 60, 75, 70 e 80 kW. Quando a gente fala de 75 kW e os 73 kW que eu falei para vocês, a gente entra na questão da microgeração, o limite da microgeração. Então, tem muito projeto que é utilizado esse tipo de aplicação, um inversor único, num sistema de 75 ou 73 kW. E a GoodWe também é o único fabricante que pode oferecer para vocês ambas as soluções. Se o teu projeto tem 380 volts, a gente tem um inversor de 75 kW, 380 volts. Se o teu projeto é de microgeração em 220 volts, a gente tem um modelo de 73 kW a 220 volts. Então, a gente atende a microgeração de forma ideal, com um inversor somente, seja 220 ou 380. Com relação a monitoramento, a gente tem algumas novidades também de monitoramento.
primeira delas, o aplicativo de comissionamento da Goodwe, então o SolarGo, ele foi atualizado, agora o integrador, o instalador tem um acesso mais completo aos parâmetros do inversor, então ele consegue fazer aquela famosa mudança do range de tensão, o range de frequência, o tempo de reconexão, então isso agora vai estar acessível ao instalador para ele alterar para um valor específico, eu quero colocar 255 volts de range máximo de tensão CA. Ele vai poder customizar isso pelo aplicativo, então ele consegue inclusive gerar um relatório dos parâmetros configurados no inversor e consegue mostrar isso também para a concessionária. Então, é muito comum a concessionária fazer a vistoria e solicitar os parâmetros que o inversor está trabalhando no momento da vistoria. Então, aqui a gente vai ter um aplicativo que o cliente se conecta com o smartphone dele ao inversor e mostra para a concessionária, gera um relatório e mostra em tempo real para a concessionária os valores dos parâmetros no inversor. Com relação a monitoramento, comunicação, a gente tem um novo módulo, eu citei rapidamente antes, mas a gente tem um novo módulo de comunicação, o módulo 4G, como o nome já sugere, é um módulo que você insere um chip de celular e a partir daquele momento o inversor vai se comunicar com a internet via internet 4G. Ele vai ter um sinal 4G, então para a área remota, não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem conexão cabeada, somente um 4G, um celular, resolve o problema. Então a gente tem um chip, a gente tem um módulo de comunicação 4G e a gente tem essa aplicação aí que vai ser bastante utilizada em áreas rurais. Agora a gente entra num ponto que a gente viu várias palestras aqui no fórum sobre a questão do monitoramento de consumo de carga e limitação de exportação. Então a gente entra nos medidores inteligentes. A Goodwe tem amplas soluções aqui também. Então a gente tem tanto medidor inteligente para fazer a limitação de exportação, que no Brasil ficou famoso como grid zero. Então é possível fazer o grid zero, então limitar a 0 kW a energia exportada para a rede da concessionária, assim como a gente consegue fazer o monitoramento de consumo de carga, ou seja, a gente consegue quantificar o quanto de energia as cargas que estão conectadas no sistema fotovoltaico estão consumindo, ou quanto de energia você compra da rede, quanto de energia você exporta para a rede, quanto de energia do seu sistema você está usando, quanto que é o alto consumo do seu sistema fotovoltaico. Então, isso é possível fazer com os medidores inteligentes da Goodwe. A gente tem diferentes modelos. Para limitação de exportação, a gente vai usar, para sistema monofásico, o medidor GM1000 ou GM1000D. O D ali significa que são 2 TCs, então é para uma aplicação onde a gente tem tensão ali de 110, 220. Então, uma aplicação trifásica 220 volts, a gente usaria o medidor GM1000D. E para sistema trifásico, a gente tem o GM3000, que é um medidor inteligente, e o SEC1000, que é um equipamento que ele vai fazer tanto monitoramento de carga, quanto limitação de exportação e compensação de fator de potência de forma dinâmica. Quando a gente fala de monitoramento de carga, o SEC1000 para uma aplicação trifásica também é possível utilizar, assim como a aplicação monofásica, a gente vai ter o HomeKit. Então, tem tanto o HomeKit monofásico quanto o HomeKit trifásico. O HomeKit trifásico está sendo lançado ainda esse ano, ainda dentro do segundo semestre. Então, a gente vai ter a solução tanto monofásica quanto trifásica. Ele trabalha de forma independente do inversor, então ele faz uma leitura 24 horas do consumo das cargas, mesmo se o inversor estiver desligado, está de noite, por exemplo, o inversor não está trabalhando, você ainda consegue fazer o monitoramento do consumo de carga, porque o HomeKit não está diretamente se comunicando com o inversor, ele se comunica direto com o sistema de monitoramento, então ele é independente do inversor, você consegue inclusive monitorar inversores de outras marcas também. Então o HomeKit ele trabalha de forma independente do inversor da Goodwe. Vocês podem utilizar inclusive com outros inversores, e o monitoramento vai ser integrado no sistema, no SIMS, que é o sistema de monitoramento da Goodwe. Vocês vão conseguir gerar relatórios de alto consumo, quanto está sendo comprado de energia da rede, quanto está sendo vendido de energia para a rede, quanto a gente está utilizando da energia fotovoltaica que a gente está gerando nesse sistema. A gente consegue visualizar tudo isso no sistema de monitoramento da Goodwe. Outro ponto que está bastante aquecido no mercado brasileiro, mas não está definido ainda, são os inversores de armazenamento, inversores com bateria. Então, isso a gente está apenas aguardando a definição do marco legal para entrar no Brasil com esse portfólio de armazenamento. Aqui a gente é líder, a Goodwe é líder mundial no fornecimento de inversores de armazenamento. A gente tem um portfólio completo, todo tipo de aplicação de inversor de armazenamento. A gente já trabalha com isso, já opera no mercado internacional, na Europa, na Austrália e outros países desde 2013. Então, a gente tem amplo conhecimento na questão de inversores de armazenamento. A Goodwe é pioneira, inclusive, no lançamento de modelos de armazenamento.
A gente vai ter inversor monofásico, trifásico, híbrido, de acoplamento CC, de acoplamento CA. Eu não vou entrar em detalhe aqui com vocês, mas o que eu quero deixar a mensagem é: a GoodWe está pronta, os inversores de armazenamento, todo tipo de solução a gente vai ter um inversor para atender. Então, só queria deixar para vocês, a partir do momento que for definido o marco legal, a GoodWe vai entrar no mercado com os inversores de armazenamento. E a última novidade da GoodWe, não menos importante, quando a gente fala de armazenamento, a gente fala de bateria. Então, a GoodWe também fabrica baterias. Desde o ano passado, a gente está fabricando bateria. Não é uma bateria de terceiros com o logo da GoodWe em cima, então é uma bateria própria da GoodWe, uma fabricação própria. A gente tem uma fábrica desde 2020, foi montada, então a gente fabrica as próprias baterias. Aqui a gente tem bateria de baixa tensão e de alta tensão. Não vou entrar no detalhe, que é um pouco complexo, mas inversores híbridos, o de armazenamento, eles trabalham com um tipo de bateria específico. Pode ser uma bateria de alta tensão, uma bateria de tensão ali de 180, 600 volts CC, uma bateria de baixa tensão, que vai ser uma bateria de 48 volts. Então, a gente fabrica ambos os tipos de bateria. A gente tem bateria de alta tensão, quanto bateria de baixa tensão. E aqui, a questão do comissionamento e instalação do inversor fica totalmente reduzido. Se você usa o inversor da GoodWe com uma bateria da GoodWe, você não tem nenhum tipo de incompatibilidade, não precisa fazer uma parametrização extra, e facilita ainda mais a instalação, fica mais resumida e mais simples ainda instalar um inversor GoodWe com bateria GoodWe. Por fim, eu só convido todo mundo a entrar no site da GoodWe, seguir a gente no Instagram, nas redes sociais, no LinkedIn. A gente posta sempre as novidades no LinkedIn. Então, a gente tem um portfólio muito maior do que eu mostrei aqui. Como eu comentei com vocês, eu não ia entrar em detalhes sobre todo o portfólio, só sobre as novidades. Mas a gente tem muito mais coisa a oferecer, então convido vocês a entrarem no site da GoodWe, verificar o nosso portfólio completo. A gente tem todo tipo de inversor, de toda a potência que vocês imaginaram, que vocês enxerguem necessidade hoje no mercado. Então, entra no site, conheça a GoodWe. A GoodWe não apresentei no início, mas é uma fabricante chinesa de inversores. A gente já está no Brasil desde 2018. A gente tem uma estrutura de atendimento de serviços no Brasil com engenheiros brasileiros também. A gente tem todo o aparato de suporte técnico, de pré-vendas, de pós-vendas. A gente já está bastante inteirado e conhecido do mercado brasileiro. Então, agradeço novamente a todos a presença aqui, quem está assistindo de forma virtual, e a oportunidade para a organização aqui do evento. Obrigado a todos, uma boa tarde.